O fim de todas as coisas está próximo. Nós estamos vendo aí, não só pela Bíblia, mas cientificamente, essa realidade que está sendo vivida, comentada e temida por muita gente que não conhece as verdades bíblicas. A preocupação dos cientistas é grande quanto aos acontecimentos que estão acontecendo, acontecimentos que estavam previstos para momentos distantes. Estão acontecendo hoje. A própria ciência diz que não esperava as coisas acontecer nesses dias. E o que nós vemos na mídia, o que nós vemos no mundo, tudo o que está acontecendo na política, na religião, no planeta Terra, tudo que está acontecendo está dizendo que Jesus está voltando. Então prepare para o tempo do fim. Não é um preparo pessoal, não é um preparo religioso, não é um preparo com méritos próprios. Esse preparo é de Deus. É o preparo do Espírito Santo para a sua vida. É Deus que nos prepara para a eternidade. Nós cremos na palavra que nos é anunciada e pregada, e o Espírito Santo, mediante a nossa conversão a Deus, trabalha em nossos corações, transformando a nossa vida, operando um novo nascimento no nosso viver. Se você não teve essa experiência ainda de transformação pelo novo nascimento espiritual, você ainda não está preparado para este momento do fim que estamos vivendo. Nós, essa geração, estamos vivendo o momento do fim. Jesus falou em Mateus 24 de uma geração que não passaria sem que tudo isso acontecesse. Eu pessoalmente creio que nós somos esta geração. Eu quero ler aqui o versículo bíblico para a nossa afirmação desse tempo do fim, que está na epístola que escreveu Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O fim, disse Pedro, está próximo. O fim está presente. Digo hoje a você que está me ouvindo através da mensagem desse canal no YouTube. O fim já está presente. Nós já estamos vivendo este fim. E antes que tudo acabe, haverá o arrebatamento da igreja. Quando a igreja irá ao encontro do Senhor Jesus nos ares, quando ele estiver voltando para o mundo, estiver vindo para reinar no mundo. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares e permaneceremos com ele nos ares, ali na festa das bodas do Cordeiro, onde ocorrerá o julgamento dos santos, dos servos de Deus, da igreja, dos filhos de Deus, para galardão. E haverá a ceia do Senhor. E então, quando terminar tudo isso aí, está terminando a grande tribulação aqui, nós vamos voltar, nós vamos acabar de chegar com o Senhor Jesus, onde todo olho verá e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Não para a salvação, mas por obrigação. Reconhecerão Jesus Cristo como Senhor dos Senhores, Senhor da glória, e se curvarão por não suportar o seu poder. Então nós estamos vivendo esse tempo do fim. Nós já estamos na pré-tribulação, onde haverá a grande tribulação. A igreja está vivendo esse período de pré-tribulação. Está vivendo essa realidade.
Nós estamos vendo aí a perseguição da igreja nesses últimos dias. A igreja começou com perseguição e terminará com perseguição. E aqueles que estiverem preparados por Deus, que nasceram para Deus, que foram registrados no céu como pertencentes à família de Deus, foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Esses serão chamados para morar com Deus, ir ao encontro do Senhor Jesus nos ares, para reinar com Ele. Porque esses foram livres da condenação. Como diz João 5:24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também no finalzinho do capítulo 8 de Romanos diz: quem nos separar do amor de Deus? A fome, a perseguição, a morte, as potestades, nada nos separará do amor de Deus. E termina dizendo: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nada nos separará de Deus, porque fomos escolhidos para morar com Deus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que se prepare, porque o fim chegou. Infelizmente, a maioria das pessoas não estão apercebidas disso. Se eu fosse falar aqui de coisas que estão acontecendo, eu tornaria essa mensagem muito longa. Mas a primeira delas, e a mais importante, é a IA. A IA governará o mundo. A IA dominará o mundo. E a IA será o instrumento do anticristo aqui na Terra para a perseguição daqueles que se converterem a Cristo na grande tribulação. E hoje ela já está dominando. Tudo passa pela IA hoje, no seu computador, no seu celular. Já está dominando. A tecnologia avançou. E a IA veio para ficar e dominar. Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a qualquer momento nós seremos chamados ao encontro do Senhor nas nuvens. Como diz Efésios, aliás, 1 Tessalonicenses 4,17. Que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, além das nuvens. Em Isaías 57, versículo 1, diz que Deus tirará os seus daqui da terra antes que veja o mal. Claro, está falando dos acontecimentos de Israel, mas se aplica à escatologia. Se aplica ao arrebatamento da igreja escatologicamente. A Bíblia é uma palavra com códigos. É uma palavra que precisa de interpretação do Espírito Santo. Muitas palavras são reveladas aos seus profetas pelo Espírito Santo na palavra inspirada. E eu estou aqui como um profeta de Deus para falar para você: se prepare enquanto há tempo. Porque a qualquer momento Jesus voltará e você ficará, se não estiver preparado. Mas aqueles que têm o Espírito Santo subirão. E existe no mundo uma igreja conversa e uma igreja professa. Existe, se pode chamar de igreja professa. Eu vou corrigir o que eu falei. Existe no mundo a igreja verdadeira, que é a igreja conversa, a igreja convertida. E existe também aquela que se diz igreja, que é a igreja professa. Professa as coisas de Deus, professa que Cristo é a verdade, mas não está convertida. Converter é virar de cabeça para cima, olhar para Deus. O ser humano, quando nasce, ele nasce de cabeça para baixo, no nascimento natural. Ele nasce de cabeça para baixo. A Bíblia diz que o inferno está para baixo e o céu está para cima. Então o ser humano já nasce
na condenação do inferno, sobre a condenação do inferno. E para que possa andar com Deus é preciso virar de cabeça para cima na sua consciência. Porque a criança é salva. Jesus disse que o reino dos céus, ele é das crianças. Porém, quando essa criança toma consciência do certo e do errado, tem consciência própria, ela já é responsável pela sua vida. E a salvação, ela está à disposição de todos, mas nem todos serão salvos. Somente aqueles que dêem ouvido a Deus. Em Tessalonicenses também fala que por não amar a verdade, todos foram entregues ao espírito da mentira, para que não crê na verdade seja condenado. Então, se a pessoa ama mais a mentira, o engano e as coisas dessa vida do que Deus, ela vai ser entregue, já está entregue ao espírito do erro. Por isso precisa se converter. Noutra oportunidade, darei continuidade nessa mensagem de maneira mais esclarecida. Mas este é apenas um alerta para você. Acorde enquanto há tempo. Desperte enquanto há tempo. O tempo é o agora. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Diz lá em Hebreus. O tempo é agora. O tempo não é nem o hoje. O tempo é o agora. Acorde enquanto você está tendo tempo para tomar a sua decisão ao lado de Cristo. E você que ouve essa mensagem e toma a sua decisão para viver ao lado de Cristo, não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Eu ouvi isso de um grande homem de Deus, aliás, grande não, um pequeno homem de Deus nas mãos de um grande Deus. Não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Que Deus abençoe. Se inscreva nesse canal. Acompanhe os vídeos. Tenho quase 100 vídeos lá gravados. Muitos sobre o assunto escatológico, a volta de Jesus. E se inscreva, toque no sininho para você receber as novas notificações. Se esse vídeo falou com você, passe aos seus contatos. Deus abençoe sua vida e sua família.